Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Coalizão Conservadora aqui no YouTube, no Coalizão TV. Nós estamos sempre trazendo notícias mais atualizadas, trazendo um ponto de vista cristão, conservador, de direita e fazendo um contraponto cultural à esquerda. Diariamente você tem vídeo, você tem informação aqui, tem de tudo. E hoje, né, a gente vai falar sobre Valdemar da Costa Neto, que sempre que abre a boca, muitas vezes acaba sendo muito impreciso nas palavras para falar o mínimo e ser muito gente fina. Então, nós lemos a matéria, tá? E comentarmos sobre ela. Eu quero pedir que você, que não é inscrito no canal, se inscreva, tá? É muito importante a inscrição. A sua inscrição nos ajuda a avançar, a continuar e a ter meios de ação para possibilitar-nos a fazer o contraponto cultural à esquerda que fazemos aqui diariamente. Então, por favor, se inscreve no nosso canal, dá essa moral aí pra gente, né? Então, vamos ver aqui a notícia, né, que tá aí repercutindo em vários meios de comunicação. Pegamos aqui no Poder 360. Vamos embora para notícias. Assim, Valdemar compara Bolsonaro a Che Guevara. Abre aspas, mesmo carisma. O presidente do PL disse que esse chefe do executivo será lembrado por décadas e que Trump seguirá pressionando em favor de Bolsonaro. Então tá aqui uma fotinha do Valdemar ali, com uma cara de pardal, né? Se você for perceber, parece um pardalzinho, né? Então aqui, a foto, ele é em seminário promovido pelo Esfera Brasil em São Paulo. Valdemar da Costa Neto, do PL, disse que daqui a 30 anos haverá meninos com camisetas do Bolsonaro. Vamos ver o que é da matéria aqui. Então, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, comparou o ex-presidente Jair Bolsonaro ao guerrilheiro comunista Ernesto Che Guevara, conhecido como Che Guevara, né? A comparação, segundo Costa Neto, tem a ver com o carisma político dos dois e também com as supostas injustiças que ambos teriam sofrido em suas respectivas histórias, né? Então, vamos aqui. Abre aspas, fala do Valdemar. O Che Guevara tinha um carisma como o do Bolsonaro, e ele é lembrado até hoje, tanto que Fidel, enquanto não o pôs para fora de Cuba, não sossegou. Por quê? Porque ele atrapalhava a vida de Fidel, porque ele tinha um carisma brutal. Daqui a 30, 40 anos, do jeito que estão falando com o Bolsonaro, você vai ver meninos com camiseta do Bolsonaro, né? Disse o presidente, fechados no caso, disse o presidente da SIL durante o evento da Esfera Brasil em São Paulo. Pois aqui, né? Costa Neto afirmou que o Bolsonaro tem força de transferência de voto e disse acreditar que, em um cenário hipotético, até mesmo um nome como o deputado federal Baleia Rossi, presidente do MDB, e cujo nome não está como seu candidato, poderia crescer literalmente com o apoio do ex-presidente Pepino. Ele tem lá 8%, e aí vai para o segundo turno com Lula. E com o apoio do Bolsonaro, o cara bate 39%, inacreditável, isso é inacreditável. A força de voto do Bolsonaro, o eleitor dele é fiel. O dirigente voltou a criticar esse processo, levaram a inelegibilidade do ex-presidente em 2030, disse que a decisão pode ser revista quando houver mudança no comando do TSE. Vamos lá. Abre aspas, as palavras do Valdemar. O presidente cassou a possibilidade de Bolsonaro ser candidato, o presidente do TSE era Alexandre de Moraes, mas é uma decisão. O presidente do ano que vem vai ser o Cássio Nunes Marques. Nós vamos entrar com requerimento, se ele liberou ele lá no STF, entramos, vamos pedir para que seja revista esta decisão, teria que rever. Valdemar destacou que o apoio de Donald Trump pode ajudar Bolsonaro a voltar às urnas. Tenho certeza que o Trump vai negociar, não tenho dúvida disso. O Trump fez várias ações em vários lugares e negociou. Ele não quer ter o Brasil contra ele quer que faça justiça no Brasil, é só isso. O Trump não vai parar, ele vai continuar com as sanções, disse. Até aqui tá bom. Tem bastante coisa para comentar. Deixa eu deixar a foto aqui do Valdemar aqui no estilo pardal, né? O pardalzinho aí, para vocês verem aqui. Tá. Vamos pegar parte por parte da fala dele. Primeira coisa, a comparação é muito infeliz, tá? Ele fala que Bolsonaro e Che Guevara foram dois injustiçados. Então você tem uma desproporcionalidade gigante. Primeiro que Che Guevara, ele é um grande ídolo da esquerda e Che Guevara foi um guerrilheiro e Che Guevara foi um assassino e um marxista que tinha ódio de gays e que ódio pelos gays e por várias outras que hoje outros tipos de pessoas que hoje compõem que é chamado das minorias aqui no Brasil e que tinha um sangue frio desgraçado e que usava as pessoas para atingir seus objetivos, descartava elas quando era necessário e que matar algumas pessoas não era problema nenhum para ele, algumas muitas. Então assim, você faz essa comparação com o Bolsonaro, cara, é muito ruim, mesmo na questão do carisma, né, porque o carisma do Che Guevara, ele vinha do impulso revolucionário, né, de trazer esse marxismo para Cuba, né, esse estado comunista. Já o Bolsonaro, o carisma dele é diferente, né, ele tem um carisma mais, tipo, tiozão da casa, né, então as pessoas gostam do Bolsonaro, porque ele parece que todo mundo tem um tiozão, gente boa, que acaba falando umas coisas que a galera dá risada, assim, e sendo politicamente incorreto, então é muito diferente a natureza do carisma de cada
não. O Bolsonaro é um carisma de identificação, porque ele parece aquele tio que todo mundo tem na casa, assim, que o cara dá risada no fim de semana, pelo jeito dele, simples, assim, e pela maneira de ele falar, assim, os palavrões de vez em quando, e as frases, assim, fazendo piadinha de boiola, essas coisas, assim. Já Ernesto Che Guevara, não. Che Guevara, a força da manipulação do carisma dele era de um teor revolucionário marxista, liderando pessoas para uma revolução armada, a fim de tomar o poder, para um Estado totalitário. Então, nisso, também ele erra grandemente, grandemente. Então, a comparação é errada, a natureza do carisma é errada, e o terceiro ponto, que ele comentou que ambos sofreram uma injustiça. Não. Assim, ó, a pessoa gostando ou não de Bolsonaro, tem que, pelo menos, falar a realidade que o processo que ele está sofrendo aí é, no mínimo, muito questionável, para não falar mais coisas, até porque eu não quero que o vídeo caia, ou aconteça qualquer coisa, a plataforma remove. Então, é muito questionável. Então, várias situações nesse processo é questionável. Então, você compara isso com a questão de um Che Guevara teve que ir embora do país porque um outro ditador assumiu, cara, é desproporcional, né? O Valdemar da Costa Neto não é um cara ideológico, né? Ele é um cara do centrão ali e acaba, às vezes, abrindo a boca falando barbaridades. Mas então, assim, ó, foi muito ruim. Essa primeira parte que a gente vai analisar da fala dele foi muito ruim. Eu acho que o Valdemar da Costa Neto tem que pesar melhor as suas palavras e as suas comparações, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu achei preocupante, quando ele fala sobre a transferência de voto, ele citou Baleia Rossi. Ó, se ele apoiar a Baleia Rossi, tá certo, parece ter sido um exemplo, mas é um nome muito ruim. É um nome que não, em nada, reflete as pautas e os valores do conservadorismo. Então, ao mesmo tempo que Valdemar ele faz essa comparação horrível, ele parece também querer articular alguém do Centrão para ser o candidato apoiado por Bolsonaro para os cargos da majoritária e também para, se ele não for o candidato à presidência, para ser o próximo candidato depois dele, um sucessor como candidato, né? Mas ele quer articular nomes do Centrão, porque ele citou um presidente do MDB, né? O que é muito perigoso, porque a próxima eleição é muito importante, e se colocar um monte de cara assim do Centrão, cara, as reformas necessárias para que o país avance vão pro brejo, não queria utilizar uma força de transferência de voto de Bolsonaro para fortalecer nomes do Centrão, que estão há décadas na política, e que tem todos o rabo preso com o Poder Judiciário, cara, é complicado. E foi muito infeliz também essa fala dele, que mostra, pelo menos, um desejo de articular esses nomes aí para cargos aí nas eleições no ano que vem, né? Então, também achei ruim essa fala do Valdemar, muito ruim. Você tem que pegar deputados que já estão fazendo um trabalho muito bom e fortalecer eles para que eles ocupem os cargos de majoritário e não colocar esses jabuti. Então é ruim, mesmo que tenha sido uma fala hipotética, isso demonstra pelo menos uma percepção de pensamento. Achei a fala ruim também, né? O terceiro ponto, ele comenta da possibilidade de Bolsonaro ter uma reversão, né, desse quadro, né? Bom, aí só o tempo vai dizer, né? Vai dizer, ele deu uma fala de otimismo, né, para a base, né, que Bolsonaro pode reverter a situação, porque vai mudar, né? Vai ser o Cássio Nunes que vai assumir lá, e, enfim, a terceira fala, aí você vê que ele está trazendo esperança e está trazendo um argumento real e concreto para essa esperança, né? Se é possível, se o Cássio Nunes vai comprar essa briga, só o tempo vai dizer, né? Mas a terceira fala dele, assim, ele como um dirigente do partido ali e um articulador político, foi bem nessa terceira fase, foi bem, embora seja uma situação muito difícil, volto a falar, muito difícil, mas não é impossível, né? E na política tudo pode se modificar. O grande complicado é que o julgamento de Bolsonaro agora na questão da prisão já é dia 2 de setembro, né? Então, tá aí, né? E aí, por último, ele fala de Trump, né? Onde ele comenta que Trump vai continuar apoiando Bolsonaro e que uma negociação, Trump gostaria de querer uma negociação, né? Então, Valdemar conhece coisas que nós não conhecemos, está nos bastidores que nós não estamos, e em razão disso, nós temos informações que nós não temos. Então, mostra que a presidente Trump vai continuar pressionando aqui o governo brasileiro, as instituições brasileiras, né, para que esses atos questionáveis da justiça que estão acontecendo com o Bolsonaro sejam cessados, né, e Bolsonaro possa, né, ser de novo um candidato aí no Brasil ali para as próximas eleições. Então, a primeira fala do Valdemar foram muito ruins, meu Deus, como foram ruins, mas a terceira e a quarta, ele trouxe argumentos concretos aí, com uma certa dose de esperança, né, e mostrando as cartas na mão que eles têm e que o que eles desejam. A carta na mão que eles têm é o apoio americano, basicamente é isso, né? E que é uma carta muito poderosa, e o que eles desejam, né?
que essas questionáveis decisões do Silva no Bolsonaro possam ser revertidas e ele possa ser um candidato no que vem à presidência, né? O que Valdemar está contando e também colocando outra carta na mão dele, que é o Cássio Nunes aí assumindo a coordenadoria, né, a presidência do TSE. Então são bons argumentos, né? E é a estratégia, ao que parece, que a base bolsonarista ela vai adotar aí para tentar reverter, né, Cássio Nunes e Donald Trump e a questão de buscar os objetivos deles, né, que vai ser vai ser algo bem tenso, né? Então, a princípio, a gente vai ver que vai continuar escalando aí e vamos ver como é que as negociações, se houverem, vão acontecer entre Brasil e Estados Unidos envolvendo Bolsonaro e Donald Trump, né? Mas eu acho interessante analisar, acho que a gente conseguiu ver de uma forma mais ampla as movimentações que Valdemar explicitou nas suas falas, né? Conseguimos ver também que o dirigente parceiro às vezes pode falar umas besteiras e a gente pode perceber que sim, agora uma estratégia aí, o que já é um bom passo, né, um bom sinal, para tentar modificar o quadro aí, que estamos vivendo relacionado à pessoa do Bolsonaro. E você, coloca aqui nos comentários aí a tua opinião sobre todos esses pontos aí que nós colocamos aqui e o que você acha que vai acontecer. Gente, por hoje é isso. Amanhã tem mais. Tchau, tchau no vídeo do canal. Se inscreva. Valeu!